Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Samuel, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, normalmente eu começo contando como é que foi que Deus me deu a palavra, né? Quarta-feira eu vim no culto aqui com as irmãs e eu ainda pensei assim, eu acho que a irmã dos anjos vai me dar oportunidade. Eu não lembro se era a irmã dos anjos, a irmã dos anjos foi a irmã cega, eu acho que estava dirigindo. Eu assim, eu acho que eu vou ter oportunidade, deixa eu pensar num versículo para ler. E não vinha nada na cabeça, nada. E foi passando tudo. E aí, de repente, veio essa frase na minha cabeça. Por este menino orava eu. E eu falei, tá bom, então já vou versículo para dar de salvação, né? Aí no final acabou que eu nem tive a oportunidade. Eu falei, tá bom, mas a palavra está aí, vamos ver para quando é então. Aí as irmãs chegaram no final do culto, se vem quarta-feira, então traz uma palavra para a gente. Então tá bom, então é quarta-feira, né? Quando foi, eu acho que na sexta, foi ontem, eu acho. Aí o pastor mandou mensagem. Traz uma palavra amanhã. Tá bom. E eu comecei a meditar nessa palavra, irmãos. Se eu não me engano, eu já até preguei esse texto aqui na igreja, falando sobre Ana e Penina. Mas acho que tem alguns pontos que a gente precisa talvez ouvir novamente para quem já ouviu. E para quem não ouviu ainda, ouvir talvez uma primeira vez para que a gente entenda o final dessa mensagem. A Bíblia vai dizer que existia um homem que tinha lá nas montanhas de Efraim duas mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia vai dizer que Penina, uma das mulheres de Eucana, ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. E a primeira coisa que me chama a atenção é que, uma vez que isso está no plural, quer dizer que Penina tinha mais do que um filho. Eu não consigo dizer para os irmãos se era um, se era dois, se um já não era, né? Se era dois, se era três, se era cinco, eu não consigo dizer quantos filhos eram, mas ela tinha mais de um para a Bíblia dizer que ela tinha filhos. E Ana não tinha filhos, é o que diz a palavra. E talvez na sociedade que a gente está hoje, nos dias que a gente está hoje, é até aceitável ou normal ou é de se pensar que talvez um casal não vá ter filhos. A gente pensa que talvez o mais comum seja, né, um casal ter filhos, casar, ter filhos. Mas a gente conhece, talvez eu e você conhece pessoas que não acham que é necessário ter filhos. Talvez não queiram ter filhos. Então hoje talvez é algo que é ajustável entre os casais, entre as famílias. Mas naquela época era algo até vergonhoso, né? Um casal casado e a mulher não poder gerar filhos. E entendendo que Penina tinha mais do que um, a gente consegue entender talvez que esse processo que Ana vinha passando de não poder gerar, de não poder dar à luz, de não poder dar descendentes para Eucana da sua madre, já vinha se estendendo por algum tempo. E o texto ele vai dizendo que todos os anos eles iam ao templo. Então, apesar de uma dificuldade aqui, de uma dificuldade ali, era uma família que temia ao Senhor. Era uma família que era acostumada a estar na presença de Deus, de ir prestar culto ao Senhor.
E todos os anos eles iam a Siló para cultuar. E é importante a gente entender que nós adorarmos a Deus não significa que a gente não vai ter problemas. Às vezes eu até costumo dizer que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, parece que muda uma chave. Aí quando a gente desce as águas, parece que muda uma outra chave. E parece que a cada compromisso que a gente vai firmando, cada passo que a gente vai dando na presença de Deus, parece que a gente sobe um degrau na escadinha das dificuldades e das adversidades. Então, eu não posso dizer para os irmãos que não, porque a gente está aqui todo mundo reunido, então vai dar tudo certo. Não vai. Às vezes não vai dar certo. Às vezes a gente vai estar aqui padecendo de alguma enfermidade. Às vezes a gente vai estar aqui com alguém no hospital. Às vezes a gente vai estar aqui passando por alguma necessidade financeira. Ou passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade em outras áreas da nossa vida. Então, estar na presença de Deus não quer dizer que vai dar tudo certo. Não quer dizer que a gente não tem problema. Só que ter problemas também não é motivo para a gente não adorar a Deus. Não é motivo para a gente não estar na casa de Deus. Porque talvez se eu perguntar, cada um de nós aqui, cada um de vocês, teria motivos para não estar aqui. Talvez eu teria motivos para não estar aqui falando para vocês agora. Mas não é porque a gente tem problemas que a gente vai deixar que os problemas nos afastem de Deus. Então todos os anos aquela família ela ia ao templo. Não era igual hoje, né? Que a gente tem uma igreja em cada esquina, às vezes na mesma rua a gente tem 5. Então, era um processo que era de forma mais espaçada, mas todos os anos eles estavam ali. Só que o maior detalhe é que a Bíblia diz que não é que Ana estava com a madre cerrada e ela não podia gerar filhos porque ela tinha alguma enfermidade. Não é porque eles moravam numa reunião que ela, sei lá, adoeceu. Não. A Bíblia vai dizer que ela não podia gerar porque Deus tinha cerrado a sua madre. O versículo 5 diz, porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aí você pode perguntar, Emerson, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem tudo na nossa vida é ação do diabo. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, que elas podem parecer ruins aos nossos olhos, mas é a permissão de Deus. Porque a gente gosta muito de comentar e de ler e de falar sobre a história de Jó e de como Satanás tentou de todas as formas tirar tudo que ele tinha, tocar na saúde, em N áreas da vida dele. Só que o que a gente muitas vezes esquece é que foi Deus que começou esse assunto. A Bíblia vai dizer que Satanás chega lá na reunião onde estavam os filhos de Deus. E é Deus que pergunta, você viu meu servo Jó? Não foi Satanás que chega e falou assim, eu quero falar com o Senhor sobre aquele servo seu. Não. Foi Deus que perguntou, viste o meu servo Jó, que é fiel, temente a mim? Deus, aleluia. E com tudo o que Jó passou, ele permaneceu fiel. Você fala assim, Emerson, mas esse foi só isso, né? Em Mateus, no capítulo 4, fala sobre Jesus ser tentado. Só que o curioso é que diz assim que depois que Jesus ele foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E está lá o Espírito em português com a letra maiúscula. Eu falei, gente. E aí eu fui
até já mostrei aqui na escola dominical um aplicativo que ele mostra os verbos das palavras no grego e no hebraico, dependendo do livro. E a mesma palavra que é usada para dizer que Jesus foi levado ao deserto e, consequentemente, lá ele foi tentado por Satanás, é a mesma para dizer que, lá em Atos 2, as pessoas falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Quando Jesus acalma a tempestade, o texto vai dizer, lá em Lucas 8, que ele diz para os discípulos assim, ele entra no barco e fala, ei, vamos para outra margem. E numa outra passagem, quando os discípulos estão atravessando, e Jesus anda por cima das águas, que a gente também fala muito, né? De Pedro andar por cima das águas, Jesus andar por cima das águas. Só que, quando a gente lê esse texto em Mateus, no capítulo 14, vai dizer que Jesus diz para eles, passem para o outro lado, e depois eu vou encontrar vocês. Então, nem sempre quando as coisas não derem certo, nem sempre quando as coisas não saírem como a gente planejou, é porque é o diabo que está agindo. Nem sempre quando a gente entrar em um novo processo, nem sempre quando a gente estiver em alguma dificuldade, é porque é o diabo que se levantou, não. Às vezes é Deus querendo nos passar por um novo processo. É Deus querendo nos dar uma nova experiência. Talvez é Deus querendo nos motivar de uma forma ativa a ter mais intimidade com Ele. Glória, aleluia. E se não fosse difícil a gente já passar pelos processos só com o problema em si, com a situação em si, ainda aparece gente para complicar o negócio. E para testar o nível da nossa paciência, para testar o nosso foco, para testar a nossa resiliência, para testar a nossa obediência. Porque a gente acabou de falar aqui de Jó. Só que durante todo aquele processo, estava lá o grupo de amigos, não, mas você pecou, Jó. Fala logo, rapaz, assume logo. Não é possível que está dando tudo errado na sua vida e não tem nada de errado com você. Fala logo, você está escondendo alguma coisa, assume logo. E a Bíblia diz que a sua competidora excessivamente é irritável. E eu fico imaginando, irmãos, tem gente que é um pouquinho mais esquentadinho, tem gente que é uma mansidão em pessoa. Mas para a Bíblia dizer que excessivamente é irritável, era muita irritação. E às vezes eu brinco, né, que às vezes criança tem mania, principalmente as menores, às vezes tem um brinquedo, tem um doce, tem alguma coisa e fica, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E eu fico imaginando menina talvez dessa forma, falando assim, mas olha quantos filhos eu tenho, vem cá meus filhos, filhos de Eucana, e provocava, vem cá, vamos todos ao templo, vamos ao templo. Provocando de todas as formas, o texto dizia, e ela a irritava excessivamente para embravecer, não era sem querer. Não era por acaso, sem querer eu fiz alguma coisa que deixou, né, o meu irmão chateado, não, era de propósito para tirar a paz de Ana. E por muito tempo ela conseguiu. Porque o texto e a história também vai dizer que muitas vezes eles iam ao templo e Ana não comia. Ana ficava cabisbaixa. Ana não abria sua boca para adorar. Ela ia de corpo presente, o corpo estava ali.
mas talvez a alma, a mente, os sentimentos, as emoções dela não estavam ali no período. E aí a gente pensa, tá bom, Marcos, então é só com quem está de fora, só os inimigos, né? Não é. Porque para começar, a Penina estava dentro de casa. E aí o próprio Eucana chega para ela e fala assim, mas você precisa mesmo de um filho? Você tem certeza que você precisa disso, que você está pedindo tanto, que você quer tanto? Precisa ficar de cabeça baixa por causa disso? Não sou eu melhor para você do que se você tivesse 10 filhos? O povo brinca que eu tenho alta autoestima, né? Mas Eucana era o rei da autoestima. Falou, não, eu preciso. Eu sou mais do que 10 filhos, para você não precisa. Deus, aleluia, glória a Deus. Só que eu venho aprendendo que Deus, ele... E tem um versículo que diz que Deus, ele opera em nós o querer e o efetuar. Muitas vezes aquilo que surge como desejo no nosso coração é o próprio Deus plantando aquele desejo no nosso coração. Só que parece que é uma coisa natural, é nossa. Não, eu quero fazer isso, eu tenho esse projeto. E às vezes a gente não entende que é o projeto de Deus, que Ele coloca no nosso coração, coloca em nós a vontade de executar e vai nos capacitar para de fato executar. Glória a Deus, aleluia. E aí fala, não, tá bom, então vamos para o templo. Em casa já está difícil, mas pelo menos no templo vai dar tudo certo, eu vou orar, eu vou me entregar na presença de Deus. Só que chega lá o sacerdote, olha para ela orando, e mexe a boca, e não sai som, não escuta nada. Fala assim, não é essa hora da manhã, você já está bêbada, já encheu a cara, o que está acontecendo? Às vezes a gente acha que no lugar onde a gente acha que a gente vai ter palavras de apoio, talvez a gente vai receber mais uma afronta. E nem sempre é porque o irmão quer nos magoar, nem sempre é porque o irmão quer nos chatear, não. De novo, às vezes Deus permite para saber onde é que está o nosso coração, a nossa fé, no que é que nós estamos focando. Uma certa vez a mulher chegou para Jesus e disse assim, olha Jesus, eu tenho a minha filha enferma, o senhor não pode ver ela? E Jesus disse para ela, mulher, eu não posso, o pão da mesa é para os filhos, eu não posso dar para os cachorrinhos. A gente olha esse texto hoje e pensa, nossa, que passagem, né, diferente. Se fosse hoje em dia, o pastor Osmar chamando alguém de cachorro aqui na igreja, dava até processo. Não pisava mais na igreja. Só que aquela mulher responde para Jesus, Jesus, é verdade, realmente o pão da mesa é para os cachorrinhos. Só que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. A gente brinca aqui em casa que a gente tem um aspirador portátil. Se cai alguma coisa da mesa, não parece a passagem de Daniel na cova dos leões, que antes de tocar no chão, desapareceu. Não dá tempo de pensar. Se cair da mesa, o cachorro come. Só que, será que de tantas adversidades, de tantas afrontas, como é que será que fica a minha e a sua fé para continuar persistindo e esperando aquilo que nós estamos buscando de Deus? Porque é fácil a gente hoje dar risada e brincar, né? Contar isso, falar isso de uma forma mais engraçada, mas e se fosse com a gente? E quando a afronta é comigo e com você, como é que eu e você se porta diante disso? Só que as coisas só mudaram quando Ana mudou. Porque todos os anos eles iam ao templo. Todos os anos eles tinham a oportunidade de adorar.
Todos os anos eles tinham a oportunidade de ofertar e de trazer um sacrifício. Todos os anos eles tinham a oportunidade de orar, de pedir, de clamar. Só que todos os anos, Ana subia cabisbaixo, sem comer. Talvez se questionando o que é que eu estou fazendo aqui. Parece que eu oro, eu falo e eu clamo e parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Só que teve um dia que ela mudou, ela decidiu. O dia que ela teve esse confronto com Eli, ele disse que o Senhor conceda a sua petição. O texto vai dizer que ela voltou para casa com um semblante diferente, que ela já comia, que ela já não estava mais cabisbaixa, e que eles terminaram aquele processo ali de adoração a Deus e voltaram para sua casa. E nesse processo de voltar para sua casa, a Bíblia vai dizer que Eucana e Ana se conheceram. E o Senhor lembrou de Ana. Glória a Deus, aleluia. Só que o curioso é que tem coisas que acontecem no reino espiritual. Só que quando a gente olha com os olhos carnais não mudou nada ainda. Ela foi para casa com fé, com esperança, com outro semblante, com outra postura. Mas estava grávida? Não tinha gerado. Tinha filho nos braços? Não tinha. E aí ela se relaciona com seu marido. Dificilmente a gente sabe que está grávida no dia seguinte. Né? A mulher sabe que está grávida no dia seguinte. Dificilmente. Normalmente você vai ter ali algumas semanas. Talvez algumas vão descobrir lá no segundo, no terceiro mês de gestação. Às vezes passa mal aqui, um enjoo aqui, é normal, um cheiro que eu não gosto. Aí dá uma tontura ali, e um sintoma aqui, e uns negócios assim totalmente aleatórios. Não é normal. Então levou mais um tempo desde que ela recebeu aquela palavra, dizendo que o Senhor conceda a sua petição, para que ela pudesse ver um indício sequer. Só que o texto diz que quando eles voltaram para casa, não foi 3 meses depois, quando eles voltaram para casa, o Senhor se lembrou de Ana. Aí a gente tem a história de Daniel. A Bíblia vai dizer, e a gente vê muito isso hoje nas igrejas evangélicas, né? Jejum de Daniel, jejum de 21 dias, e propósito de Daniel, e N nomes de Daniel. Só que o que a maioria das pessoas não para pensar é que Daniel não orou 21 dias para que Deus desse a resposta. Ele continuou orando até receber a resposta. Só que a resposta veio no primeiro dia. Às vezes já aconteceu no mundo espiritual, só que os nossos olhos ainda não viram. E aí você olha para um lado, você olha para o outro e está do mesmo jeito. Só que no mundo espiritual já foi, já aconteceu. A Bíblia vai dizer que aquilo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu. O que a gente desligar na terra vai ser desligado no céu. Só que não diz que a gente vê o efeito de forma imediata. Talvez ela ficou ali esses 3 meses, 2 meses, 1 mês para perceber. Tem alguma coisa diferente aqui. Aí percebeu. Aí, vamos supor aqui que ela descobriu lá no 3º mês. Tem filho nos braços? Não tem, ainda tem que esperar mais 6 meses. Pegando esse exemplo, né, dos 3 meses, ainda tem que esperar mais quase 6 meses. Até dar lá 40 semanas, 41 semanas para nascer.
E talvez durante esse tempo ainda tinha a zombação de Penina. Talvez durante esse tempo ainda tinha a bagunça e gritaria dos filhos de Penina. Só que o estado de espírito de Ana não era mais o mesmo de Luiz. E às vezes eu e você, a gente precisa parar de ouvir outras vozes. Às vezes a gente ouve a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. A gente ouve tudo, menos aquilo que Deus está falando para mim e para você. Desde que Ana decidiu mudar, as coisas mudaram, mas não é automático. Esse processo ele se estendeu ainda por meses até que tivesse Samuel. E quando Daniel estava orando, o anjo chega para ele e diz: olha, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu fui enviado já para te dar a resposta. Glória a Deus. Só que eu fui impedido de chegar até aqui. E eu precisei de ajuda para chegar até aqui, para que eu conseguisse passar nas regiões celestiais e te trouxesse a mensagem. E durante esse tempo Daniel continuou orando. O fato de eu e você não estar vendo a resposta não quer dizer que ela não já veio nas regiões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente vem falando muito aqui, principalmente na escola dominical, sobre fé. E a fé é a prova daquilo que a gente ainda não está vendo. É a certeza daquilo que nós estamos esperando. Não é a certeza de, quem sabe, talvez que aconteça alguma coisa. Não. É a certeza de que vai acontecer, de que nós vamos receber exatamente aquilo que nós estamos pedindo e esperando de Deus. Samuel nasceu. E aí talvez chegue a parte mais difícil, que é Ana cumprir com o voto que ela fez. Porque às vezes na hora da necessidade, na hora que as portas estão fechadas, na hora que a gente precisa de um socorro, a gente faz várias promessas para Deus. A gente promete muita coisa. Aí Deus vem e acalma a tempestade. Só que aí quando a tempestade acalma, a gente esquece do que a gente prometeu. E eu fico imaginando Deus olhando lá e falando: peraí, mas não tinha me prometido que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e cadê? Meu Deus. Às vezes é difícil, principalmente quando a criança está recém-nascida ainda, né? Talvez ali com 6 meses, 1 ano, e as mães precisam trabalhar fora. Talvez uma das maiores dificuldades é deixar a criança na creche, principalmente no primeiro dia. Agora, imagina a Ana, que não ia deixar na escolinha e no final do dia ia voltar para buscar. Ela ia deixar lá no templo para morar lá. Só que Ana estava esperando de Deus um filho. Deus precisava de um novo profeta. Talvez Ana nunca imaginou que a oração que ela fez e que aquilo que ela estava pedindo para Deus iria abençoar tantas pessoas, ia trazer tanta honra, inclusive para ela, por causa da perseverança dela em oração. Às vezes a gente não faz ideia do impacto que as nossas orações podem causar. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente canta, a gente fala de fé, mas a gente não faz ideia do impacto e do poder que tem um crente de joelhos dobrados, crendo que vai receber. A gente não faz ideia. A segunda coisa que é importante é que ela deu testemunho. Então,
O versículo que a gente leu aqui, os versículos anteriores, vai dizer que eles pegam ali alguns itens e vão em direção ao templo para apresentar a Samara. E quando ela chega ali, ela começa a dar testemunho daquilo que Deus fez por ela. Ela começa a dizer para o sacerdote, falar: olha, meu Senhor, eu sou aquela mulher que há tempos atrás estava aqui orando, que estava até parecendo embriagada, mas que o Senhor disse que Deus iria ouvir a minha oração. E ela levou a bênção para mostrar, para testificar, e disse: por este menino orava eu. Glória a Deus. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E por isso eu também o entreguei por todos os dias para viver ao Senhor. Porque eu pedi ele para o Senhor. Então é importante que a gente cumpra aquilo que a gente está prometendo para Deus. Porque a Bíblia diz que se for para a gente fazer um voto e não cumprir, é melhor que a gente não vote, é melhor ficar calado. Mas se prometeu, se votou com Deus, que cumpra. Só que a gente também precisa testificar. A gente também precisa ser testemunha. Eu não lembro agora se tem 2 semanas ou 3. A gente teve uma aula da escola dominical aqui, irmãos, que foi o culto do testemunho. Porque começou a aula e a gente falando de fé, e no dia acho que juntou as turmas e começou cada um contar testemunhos e testificar daquilo que Deus já fez na vida de cada um. E uma aula que era para ter durado 50 minutos, acho que a gente fez quase 1h40 de aula. Quase não leu a revista, foi lendo ali rapidinho no final, porque grande parte da aula foi a gente testificando daquilo que Deus já fez. E isso não é para a gente contar vantagem, não é para fazer igual as crianças que eu tenho, você não tem, não, é para aumentar a fé daquele que ainda está esperando a resposta e o retorno de Deus. Porque talvez eu pedi algo para Deus que eu já recebi, e se eu contar, talvez a nossa pastora vai estar pedindo algo semelhante. Ela fala: peraí, se Deus já entregou para o Emerson, então deixa eu continuar firme aqui. A minha hora também vai chegar. Então, é uma forma de a gente aumentar a fé uns dos outros. E a gente precisa ter claro, Deus, que é só Deus que pode mudar a minha e a sua história. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada. Porque aquilo que é da minha alçada para fazer, aquilo que é da sua alçada, da sua responsabilidade, é você que precisa fazer. Deus não vai descer, Jesus não vai descer, o Espírito Santo não vai encarnar, não vai vir anjo do céu para fazer aquilo que você precisa fazer. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a Letícia falou aqui sobre perdão. Não é Deus, o Espírito Santo, que tem que perdoar, é eu e você, e é decisão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos decidir. E muitas vezes as nossas ações, elas precisam estar, muitas vezes, não todas as vezes, elas precisam condizer com o que a gente diz que crê. Porque a palavra vai dizer que a fé sem obras ela é morta. E não quer dizer que a gente crê e aí a gente precisa fazer alguma coisa para provar para Deus. Não é isso. Se nós cremos, então nós precisamos agir como se já fosse uma realidade, se a gente já tivesse recebido. Não é duvidar e pensar: será que eu vou receber? Não, é já agir como se já tivesse chegado. Porque a fé não é a certeza do que a gente está esperando, não é a prova do que a gente não está vendo ainda.
Aleluia, Então, meu se Deus. é a prova, então a gente precisa agir de acordo com o que a gente está crendo. Aleluia. No capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco, ou em algumas traduções do monturo, ergue ou exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu e você sermos bem-sucedidos, eu e você prosperarmos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente coloca a nossa mão, eu e você recebermos exatamente aquilo que nós estávamos pedindo para Deus. Não é para a gente, eu vou dizer de novo, ficar dizendo: ei, eu recebi, você não. Deus me abençoou e não está te abençoando, não. É para que as pessoas que olham para nós possam ver em nós o agir de Deus. Porque Deus não gosta que a gente fale da vida dos outros. Paulo diz em uma das cartas: cuide cada um dos seus próprios negócios. Em outras palavras, ele está dizendo mais ou menos assim: toma conta da sua vida. E porque Deus não quer que a gente fique falando da vida dos outros, ele coloca a gente nos processos, para que a gente tenha experiência. E aí vai chegar a gente que está passando pelo mesmo processo que a gente passou, pela mesma dificuldade que a gente passou. E é na hora que chegar alguém com a mesma dificuldade, não é falar assim: nossa, e eu sei que aumenta a fé, irmãos. Falar assim: nossa, Deus fez uma obra tão grande na vida do irmão Samuel, da irmã Laís, na vida do Mateus, do Jean. Aumenta a fé. Mas é outra coisa quando a gente diz: olha, Deus fez na minha vida. É muito diferente chegar numa reunião, 11 pessoas dizendo assim: rapaz, você não sabe, hoje eu vi 2 pessoas andando em cima das águas. A gente não consegue dar um passo nem a meio metro de água, o pé afunda, mas eu vi. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas será que é melhor a gente dizer: eu vi alguém andar, ou a gente dizer: eu era quem estava andando em cima das águas? Aleluia. Só que quer dizer que é fácil? Não é. Vai doer. Às vezes parece que a gente não vai aguentar. Só que Deus, ele não nos dá um fardo que nós não podemos suportar. E o mais importante é que durante esse processo Deus não quer ter certeza se a gente aguenta. Ele quer mostrar para mim e para você que com Ele a gente aguenta. É para mostrar para mim e para você. Quando Ele permitiu que Satanás fosse lá, tocasse em Jó, tentasse, matasse os filhos, tirasse os bens e tirasse a saúde dele, Deus já sabia do resultado. Mas Jó não sabia do resultado. Jó talvez não sabia da força que tinha e de quanto era importante estar com Deus e caminhar com Deus. E talvez se não fosse a fé e a fidelidade de Jó em Deus, talvez ele não teria suportado mesmo. Porque com a nossa força, com o nosso braço, nós não vamos conseguir. A Bíblia diz que
Nós preparamos os cavalos para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Presta atenção que não está dizendo assim, porque Deus vai dar a vitória, não prepara o cavalo. Não, se prepara. Levanta a cabeça, se apruma, pega a sua armadura, se reveste. Mas a vitória é do Senhor. Não está dizendo, fica de boa, com a perna para o ar, que a vitória já é sua. Não. Fica lá na torre de vigia, no posto que Ele te colocou. Prestando atenção com a trombeta preparada. Se vir um perigo, você vai tocar a trombeta. Só que não adianta estar preparado o cavalo, não adianta estar preparada a trombeta se Deus não estiver aguardando. É isso que a palavra está dizendo. Não é só com a minha e a sua força que as coisas vão acontecer. Só com a minha e a sua força não vai acontecer. Só que com o braço de Deus, com a força de Deus, aonde nós colocarmos a nossa mão vai prosperar. Tudo tranquilo? Não. Tem adversidade, mas vai prosperar, vai crescer. Quando a gente planta uma semente, é a última coisa que eu vou dizer, irmãos. Quando a gente planta uma semente, cada semente tem um tempo de frutificar. Tem sementes que vão frutificar com algumas semanas, outras com alguns meses, outras com anos. Eu não sei há quanto tempo você está esperando a resposta de Deus para o que você está pedindo. Mas cada coisa tem o seu tempo e tem um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Você precisa regar. Você precisa limpar. Você precisa entender que tem semente que gosta de sol, tem semente que não gosta. Tem semente que gosta de muita água, tem semente que gosta de pouca água. E aparece praga para comer lá a plantação e o fruto. Então você tem que fazer a sua parte de cuidar. Mas é Deus que dá o crescimento. Então que nós possamos, irmãos, estar firmes em oração, firmes na nossa fé, crendo e tendo a certeza que Deus há de nos conceder aquilo que nós estamos esperando. Pode passar um dia, pode passar um mês, podem passar anos. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Nós só precisamos crer e confiar. Eu agradeço a oportunidade, as palmas lá no Senhor Jesus.